Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habitem em vós. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para nós lermos no capítulo 27 do livro de Atos. Eu irei começar a leitura a partir do versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno. Visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Até aqui, meu querido ouvinte da Palavra de Deus, está bom. Do versículo 9 ao versículo 15. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus e irmão em Jesus Cristo, eu quero chamar a sua atenção nesse momento para nós meditarmos em um tema que diz: quando o vento é contrário, o que devemos fazer? Meu irmão em Jesus Cristo e amigo que gosta de ouvir as nossas reflexões, que Deus te abençoe. Mas eu queria compartilhar com você nessa tarde a respeito desse tema. Quando o vento é contrário, o que devemos fazer? Evidentemente, em alguns momentos da nossa vida, nós nos sentimos assim. Em determinados momentos da nossa vida, nós achamos que estamos remando contra a maré. Porque, por mais que nós nos esforcemos, mas não chegamos ao destino final, não chegamos à conclusão, ao ponto final. E muitas vezes nós gastamos toda a nossa força e energia remando contra a maré. Pois é, essa viagem que o apóstolo Paulo fez, ele sentiu isso na pele. Paulo, Lucas e outros companheiros que eram prisioneiros estavam de viagem. E era final de ano, e a viagem, por ser final de ano, era lenta, muito lenta. E Paulo adverte o capitão que ali estava para não seguir a viagem, porque a viagem seria muito perigosa. Mas ele não deu ouvido ao que Paulo falou e não somente seguiu sua viagem, achando que o que Paulo havia falado era besteira, não tinha nada a ver. Ou seja, o que vale é o que eu penso, eu sou o capitão, eu estou no comando, e o que eu falar vai acontecer e acabou-se. Mas diz a Bíblia Sagrada que ao prosseguir viagem, eles encontraram um vento nada agradável. Não foi uma tempestade que levantou-se do mar, não. O texto bíblico diz que o vento era contrário, de tal forma que eles não conseguiram prosseguir a viagem. Eles não conseguiram romper a força do vento. Meu querido ouvinte
da palavra de Deus e irmão em Cristo Jesus. Agora imagine você em um navio, em um cruzeiro, e de repente o vento ser tão forte no fundo do mar a ponto de você não poder prosseguir seu caminho. Imagine quantos quilômetros por hora estava esse vento, a ponto de impedir um navio de prosseguir o seu caminho. Pois é, meu irmão, foi isso que Paulo sentiu na veia. Não só Paulo, como o capitão e todos os prisioneiros que ali estavam. O vento era muito contrário, a ponto de atrapalhar a sua viagem e eles ficarem à beira da morte. Foi isso que houve, foi isso que aconteceu. Vamos meditar em rápidas palavras em algumas questões interessantes e fundamentais que aconteceram durante esta viagem. Quando o vento é contrário, o que devemos fazer? Primeiro, ouvir a voz de Deus. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, o versículo 22 e 23 vai dizer que Paulo passou a noite com o anjo do Senhor. E evidentemente o anjo do Senhor veio trazer respostas para Paulo, pois a viagem era muito perigosa, estressante. E Paulo estava preocupado assim também como os outros. E diz a Bíblia que Paulo passou a noite com o anjo do Senhor. O anjo do Senhor estava com Paulo, confortando Paulo. Com certeza veio trazer alguma resposta de Deus. Deus enviou o anjo do Senhor para trazer respostas a Paulo. Vamos conferir a leitura que eu acabei de falar, do versículo 22 e 23, que vai dizer o seguinte: Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Paulo passou a noite com o anjo do Senhor que veio trazer resposta. Paulo, não temas, vocês irão chegar no seu destino. Pouparei a vida de vocês, mas do barco nada sobrará. E foi o que aconteceu. Então, meu querido ouvinte da palavra de Deus, quando o vento é contrário, nós devemos ouvir a voz de Deus. E como que nós podemos ouvir a voz de Deus? Através da sua palavra. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Quem tem a Bíblia Sagrada em suas mãos não precisa ir atrás de palavras de profetas que se intitulam homem de Deus. Se eu tenho a palavra de Deus em minhas mãos, eu não preciso de ouvir profetado de ninguém. Então somente eu tenho que crer no que está escrito na palavra de Deus. E muitas pessoas estão errando o caminho, porque não estão dando ouvido à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Estão dando ouvido à irmã fulano de tal, estão dando ouvido ao irmão sapatinho de fogo, à irmã canela de fogo, à irmã isso, à irmã aquilo. Estão esquecendo da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos adverte que o homem erra por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. A palavra de Deus nos afirma que o homem erra por não conhecer esta palavra. E não a palavra daqueles que querem dar alma de profeta e sai profetando para as pessoas que encontram no caminho. Meu querido ouvinte da palavra de Deus e irmão em Cristo Jesus, é preciso retornarmos ao estudo da Bíblia e ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Quando o vento é contrário,
O que devemos fazer? Segundo, confiar em Deus. Quando o vento é contrário, devemos confiar em Deus. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, veja o que vai dizer no versículo 25. Diz assim: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por meio que me foi dito. Paulo estava confiando em Deus. Paulo disse: portanto, senhores, eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Ou seja, Paulo estava querendo dizer aqui: meus amigos, o que Deus falou está falado e acabou. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. Meu irmão em Cristo Jesus, quando o vento é contrário, nós devemos crer piamente na palavra de Deus. E Paulo creu na palavra de Deus que o anjo veio trazer ao seu coração. Paulo creu. Na verdade, muitas vezes nós falamos que cremos em Deus, mas na hora do acocho preferimos confiar nas pessoas mais do que em Deus. Você falar que crê em Deus é uma coisa, mas você demonstrar a sua crença em Deus na prática é outra coisa, totalmente diferente. Muitas das vezes nós falamos que confiamos em Deus, mas na prática estamos provando que não confiamos coisa nenhuma. Essa é a grande verdade. E Paulo, meu querido ouvinte da palavra de Deus, confiou piamente e verdadeiramente na palavra de Deus. E é nela que nós devemos confiar de corpo, alma e espírito. Quando o vento é contrário, o que devemos fazer? Terceiro, ouvir bons conselhos. Ouvir bons conselhos. Existem pessoas que não querem ouvir sequer conselhos de sua mãe e do seu pai. Infelizmente. Quantas e quantas pessoas não tomaram bons conselhos em sua vida, de seus vizinhos, dos seus amigos, de seus parentes? Tomaram um rumo errado, um rumo equivocado de suas vidas e hoje não se encontram mais entre nós? Partiram para a eternidade? Quantas e quantas pessoas desprezaram a palavra da sua mãe, do seu pai e foram assassinadas? Meu querido ouvinte da palavra de Deus, quando o vento é contrário, nós devemos ouvir bons conselhos. Nós devemos examinar de tudo e reter aquilo que é bom. Não devemos ter a mente fechada tão somente para aquilo que nós achamos ser correto, porque aquilo que nós achamos e que muitas vezes temos a certeza que é correto, estamos com certeza errando. É preciso ouvir bons conselhos. Se o comandante, o capitão, tivesse ouvido o conselho de Paulo, não teriam passado por aquilo que eles passaram. Se eles tivessem ouvido o conselho de Paulo, eles teriam evitado aquele dano que houve no navio. Perderam tudo. Nada aproveitaram. Toda a embarcação foi por água abaixo, porque eles não ouviram o conselho de Paulo. É preciso, meu querido ouvinte da palavra de Deus, ouvir bons conselhos. Vamos ver o que diz o versículo 21 a respeito do que houve. Diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda.
se eles tivessem ouvido a voz de Paulo, se eles tivessem praticado os conselhos de Paulo e não seguir viagem, eles teriam com certeza evitado este dano. Mas eles não gostavam de ouvir bons conselhos. Por quê? Porque eles se sentiam os donos da verdade. E nós não devemos agir assim. Nós não devemos agir dessa forma. Devemos reter e examinar tudo e reter tudo aquilo que é bom. Quando o vento é contrário, o que devemos fazer? Quarto, não perder as esperanças. Quando o vento é contrário, meu amigo, nós não devemos perder a esperança. As dificuldades vão sobrevir sobre as nossas vidas, vão vir com certeza, mas nós devemos estar ali, perseverantes, lutando para vencer. Não devemos, em hipótese alguma, perder a esperança. E é interessante que em determinados momentos da nossa vida nós perdemos a esperança. Veja o que diz o versículo 20. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de livramento. Eles passaram por um sufoco tão grande que até as suas esperanças foram embora. Dissipou-se a esperança do livramento, ou seja, nós vamos perecer, nós vamos morrer. Mas, meu querido ouvinte da palavra de Deus, quando nós damos ouvidos a esta palavra, encontramos a solução para os nossos problemas, até a solução para vencer o vento contrário. Quando o vento é contrário, não devemos perder as esperanças. E estes homens passaram por um sufoco tão grande que em determinados momentos eles perderam as suas esperanças. Quando o vento é contrário, o que devemos fazer? Quinto, jogar fora os entulhos. Veja o que diz o versículo 32. Diz o seguinte: então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, se você for ler o texto todo, você vai perceber que naquele momento de agonia, naquele alvoroço, eles começaram a eliminar as pequenas coisas. Ou seja, os entulhos. Pegavam os entulhos e jogavam fora. Até chegar aqui nesse momento que eles pegaram até os botes e jogaram fora com um monte de coisas dentro, com um monte de entulho. Deixaram ir para que o barco, porque o barco estava muito pesado, então eles fizeram isso para que o barco ficasse mais leve, mais maneiro, porque senão o barco afundaria mais depressa. Por isso que eles fizeram isso. O barco não podia estar cheio de entulhos pesados. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, nós que servimos a Jesus, vez ou outra, temos a tendência de guardar entulhos em nossa vida. Guarde isso em seu coração. Nós que servimos a Deus, muitas vezes temos a tendência de guardar entulhos em nossas vidas. E entulhos muitas vezes que nos atrapalha de chegarmos a Deus. Entulho muitas vezes que nos distanciam de Deus. Mas nós temos a tendência de guardar entulhos em nosso coração. Seja uma mágoa, seja um problema mal resolvido, nós temos essa tendência de guardar entulhos. Então o Senhor neste dia nos convida a jogar fora os entulhos, a jogar fora
aquilo que nos atrapalha. Quando o vento é contrário, devemos jogar fora os entulhos de nossa vida. E muitas vezes aqueles entulhos que se encontram lá no íntimo do nosso coração. Muitas vezes aqueles entulhos que está plantado em nosso coração há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. É verdade. Entulhos antigos que muitas vezes vêm à tona e nos incomoda. Nós precisamos jogar fora os entulhos que nos impedem de adorar a Deus, os entulhos que estão acabando com a nossa vida. Pois é, o Senhor nesse dia te convida a jogar fora os entulhos e a confiar tão somente em sua palavra. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal, desde hoje para todo sempre. Amém e amém.